Eu já vi várias meninas falando aqui no TikTok, tipo, ai, por que que eu não consigo gostar de um cara bonzinho, que faz tudo por mim e não sei o quê? Eu só quero os que eu tenho que correr atrás, que não estão nem aí pra mim. E eu sempre fui assim, desde a minha adolescência. Tanto que eu tive meu primeiro namoradinho, eu tinha uns 12, 13 anos, e eu terminei com ele porque ele era bonzinho demais, ele gostava muito de mim, e ele me dava presente, e aí eu não gostei dele, eu achava ele muito bobinho. E desde então, isso me acompanha até hoje, eu já tenho 20 anos. E sempre que aparece alguém legal na minha vida, sabe? É um cara que faz tudo por mim, que compra o que eu pedi pra ele comprar, ele compra, o que eu pedi pra ele fazer, ele faz. Tá sempre ali pra mim. É um querido, sabe? Me trata super bem. Quando aparece alguém assim na minha vida, eu não quero. Ou eu me afasto, ou eu simplesmente sumo da vida da pessoa. Porque eu não sei explicar, me dá uma sensação assim, parece que eu tô sufocada, sabe? Não sei, parece que eu tô ali por obrigação. Às vezes eu até acho a pessoa legal. Só que por ela ser assim comigo, eu me sinto sufocada. É exatamente essa palavra, eu me sinto muito sufocada. E não é culpa da pessoa, porque é o certo o cara ser assim, sabe? Ele te tratar bem, te dar presente, querer te agradar, né? Assim, fazer questão de estar ali com você, se importar com você, mostrar que se importa. O problema tá em mim mesmo. Então, eu já perdi muitas pessoas muito legais na minha vida, porque eu sou assim, sabe? Eu não consigo gostar. Aí eu vou lá e eu gosto de quem? Do cara que não tá nem aí, do cara que não me manda uma mensagem, só manda quando convém pra ele, que eu tenho que me humilhar, que eu tenho que sempre estar correndo atrás, sendo a idiota da relação, entendeu? É assim que eu gosto. E isso é um saco. É horrível ser assim. Porque eu fico magoada pela pessoa que também fica magoada, sabe? Porque às vezes a pessoa já tá gostando de você e, sabe? E às vezes eu acabo até dando esperança pra pessoa, porque eu não sei como sair daquela situação sem ser uma escrota, sabe? Enfim, depois que eu descobri que isso tem um nome, eu já coloquei na minha pauta pra começar a tratar com a minha psicóloga. Olá, senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo. Nós já começa dando like, se inscreva no canal e ative as notificações para o recebimento de novos vídeos. Pois é, este foi o relato da moça, um relato bastante verdadeiro, sincero, que eu gostei bastante e que eu utilizarei aqui para elucidar algumas coisas que eu falarei. E nesse vídeo aqui eu trarei algumas explicações sobre o porquê que esse fenômeno acontece, mas a minha explicação ela vai ser um tanto quanto diferente da que você escuta por aí. Porque é bem comum você ver alguns vídeos aqui na Androsfera, sobretudo aqueles lá dos conteúdos topo de funil, falando para os caras, né? O homem não pode ser bonzinho, porque senão ele vai ser desprezado. E eu lembro que quando eu era recém-desperto, que eu assistia esse tipo de vídeo, eu via com uma perspectiva de novidade, uma perspectiva de descoberta, onde que eu falava, caramba, afinal é isso mesmo, quando o homem ele é bonzinho demais, ele sempre tá fadado a ser ostracizado, e é isso que acontece, né, com o cara, porque o homem que é bonzinho, ele costuma ser um cara que ele é trouxa e etc. E hoje em dia, adentrando um pouquinho mais profundamente acerca de alguns aspectos da psique feminina, eu vejo que a coisa não é mais assim, né? Não é desse jeito que o pessoal costuma passar, porque o que as pessoas costumam dizer, meio que como uma tentativa de proteger o feminino de críticas, eles costumam falar que é porque esse cara que é bonzinho costuma ser um sujeito meloso, costuma ser um sujeito, digamos assim, que ele faz de tudo para ser desprezado. E a verdade é que não. E eu irei explicar nesse vídeo passo a passo. Primeiro eu vou falar a respeito do que é o cara bonzinho hoje. Primeiro você tem que entender o contexto social que hoje em dia nós vivemos, que é um contexto onde várias e várias bases morais da sociedade elas foram solapadas. E quando você quebra diversos e diversos valores, como ética, como moralidade, a sociedade ela como um todo ela tem dificuldade de conseguir compreender de maneira correta alguns valores abstratos, como por exemplo gentileza, reciprocidade, comportamento abnegado e costuma entender isso como fraqueza. Então, o comportamento do homem tido como bonzinho, na sua prática, na sua essência, costuma ser um comportamento de um homem que simplesmente ele é cavalheiro. Ele simplesmente é um cara que ele entende que ele está do lado de uma pessoa especial e como tal, ele costuma ser um cara que ele quer amar e cuidar e se preocupar sempre com a pessoa. Ao passo que isso, na sociedade degenerada, costuma ser visto como uma coisa de o cara
dá oportunidade para as outras fazerem ele de trouxa. Por quê? Porque isso não é normal. Quando você está em uma sociedade onde os valores eles estão invertidos, as pessoas costumam ver isso e falar, esse cara é bobo, olha só, esse cara é fraco. Elas costumam ver bondade como fraqueza, né? Então, essa é a dificuldade que você tem hoje. Por isso que o cara bonzinho, ele costuma sofrer tanto shame, costuma ser tão ridicularizado. Por quê? Sociedade degenerada. Simplesmente isso. Valores morais solapados, dificuldade de compreender bons valores abstratos da maneira correta e entendê-los como sendo fraqueza. Por quê? Porque o normal é ser vagabundo, o normal é ser pilantra, o normal é sempre tentar passar a perna no outro, o normal é nunca pensar no próximo, praticar o egoísmo burro, aquele egoísmo que é disfuncional para a sociedade e deletério para as outras pessoas. O normal quando você está em uma sociedade degenerada é isso. Então esse tipo de pensamento, esse tipo de lógica corrói e é comum no cérebro da maioria das pessoas, na maioria do brasileiro médio. Então, como tal, as nossas digníssimas, os nossos seres de luz, eles também são contaminados por essa lógica de pensamento, tendo esse tipo de ojeriza a priori sobre o cara bonzinho. Essa é a questão social, mas existe também a questão psicológica e a questão biológica, que eu vou falar agora. Então, é muito interessante que em um momento do vídeo ela fala, né, na questão que ela se sente sufocada, né, quando ela está perto de um cara que faz de tudo por ela. E essa questão dela falar que se sente sufocada é muito reveladora acerca de uma coisa que eu já expliquei em um vídeo anterior, que geralmente os seres de luz, eles costumam entender o relacionamento como uma dinâmica de amor unilateral. Então, quando ela tá com um cara que ele é de baixo valor, ela permite que esse cara seja um sujeito cavalheiro, ela coloca ele em uma dinâmica onde ela exige que ele basicamente a idolatre, basicamente tenha uma dinâmica onde só ele se esforce, e quanto mais esse cara se esforça, mais ela tem nojo dele e troca ele provavelmente por um outro cara de alto nível que vai desprezar ela. Só que às vezes também acontece o fenômeno contrário. Quando ela tá com um cara que geralmente é um sujeito de mais alto valor, é um cara que já é um pouco mais bem afeiçoado de aparência, e ele é um cara bonzinho, ele não é tão descartável nem tão desprezível assim, elas costumam ficar nessa posição onde elas apresentam um desconforto. Por quê? Porque o cara às vezes ele é bom financeiramente, às vezes ele é um sujeito que ele tá em uma posição boa e ele é o chamado bonzinho, é o cara que é cavalheiro, é o cara que ele vai buscar em casa, vai deixar, vai tratar ela como uma princesa, vai ser um cara gentil, responsável, vai ligar para a mãe, avisar, olha, nós estamos no lugar tal, e ele vai realmente para o lugar mesmo, trata ela com toda a gentileza do mundo. Ela costuma se sentir pressionada e sufocada, como ela disse. Isso acontece por quê? Porque geralmente nas dinâmicas ideais delas, elas não gostam de se sentir pressionadas a ter que retribuir atos de cavalheirismo. Elas não gostam de estar em uma dinâmica onde elas se sintam obrigadas a dar a contraparte delas, que é o quê? Retribuir à altura atos desse cara. A dinâmica que elas acham perfeita é o que? É uma dinâmica quando elas já estão com um cara com mais um valor mais alto, é a dinâmica de o cara não ser tão perfeito assim e ela conseguir mudar esse cara. Porque aí elimina aquele fator dela ter que retribuir. Por quê? Porque ela já entrou com a transformação de um cara que tinha um comportamento ruim, ela conseguiu transformar, converter esse sujeito para ter um comportamento mais funcional para o relacionamento. Então isso por si só já faz com que ela psiquicamente se sinta livre de ter que retribuir qualquer outra coisa futura, já que ela teve o trabalho de mudar esse cara, entende? Então por isso que elas geralmente costumam se interessar por caras que são disfuncionais, caras que não são bons pais de família, caras que não são tão responsáveis, caras que são negligentes, caras que são tidos como bad boys e cafajestes, porque ela entende, ela já sabe que ela não vai ter que retribuir algo. Por quê? Porque ela já entrou tendo que mudar esse cara. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Isso é na questão psicológica. Elas se sentem desconfortáveis quando elas estão com um cara que ele tem um valor um pouco mais elevado e ele é um sujeito tido como bonzinho. Elas se sentem sufocadas. Por quê? Porque elas não gostam de se sentir obrigadas a ter que retribuir atos de cavalheirismo. A dinâmica que elas consideram ideal é a dinâmica de amor unilateral, onde só elas estejam recebendo alguma coisa e geralmente elas aceitam isso quando o cara tem um valor mais baixo do que o dela.
Geralmente é assim. Caras que têm uma aparência inferior, uma condição financeira mais baixa, elas entendem que é justo contrabalancear a relação dessa maneira, visto que ela é o prêmio da relação por estar com um cara de mais baixo status. Então é assim que funciona mais ou menos a psicologia dela. E na questão biológica, existe um outro item que é a chamada hibristofilia. Todas elas, tá, possuem um baixo, médio ou alto grau de hibristofilia. Se você for pegar a palavra hibristofilia na sua essência, ela vai ter um significado onde fala-se que é a excitação que elas sentem por sujeitos criminosos, né? Sujeitos aí que fazem crimes hediondos e tal. Só que essa significância ela também pode ser estendida para outros comportamentos. Aqui na nossa definição a gente costuma dizer que esse é o grau alto de hibristofilia, que já é aquele que acomete um percentual bem pequeno. Então a maioria delas costuma flutuar entre o médio ou baixo grau, né, da hibristofilia, que é o grau aqui que vai fazer com que elas tenham inclinação e até excitação por se apaixonar por caras ali que são os Zé Droguinhas da vida, aquele cara ali que ela sabe que é o sujeito irresponsável, pilantra, vagabundo, cafajeste, é aquele sujeito ali malandrão, aquele sujeito ali que ela sabe que é o cara ali que vai dar o leitado e gosto nela. Então essas são as que flutuam entre o baixo e médio grau. As que flutuam em um alto grau aí já são aquelas que são acobertadas pelo real significado disso, que realmente se excitam aí por criminosos hediondos e tal, caras como por exemplo o maníaco do parque, que são aquelas lá que escrevem carta para esses sujeitos aí, querem se encontrar com eles na cadeia. Essas aí já tem um alto grau, né, de hibristofilia, mas é um percentual bem pequenininho. A maioria delas flutua entre o médio e baixo grau, que é aquele que se apaixona aí por caras ali que, como os que a moça fala no vídeo. E é interessante que ela fala em um momento do vídeo também, que geralmente quando elas estão nessa dinâmica, elas costumam não sair de uma maneira abrupta para não passar a impressão de que elas são escrotas, né? Elas não costumam sair de uma maneira, chegar nesse cara e falar que elas não têm interesse, né? E ela fala que não é porque a gente não gosta de parecer ser escrota, né? Na verdade, o negócio não é bem assim. É muito comum do feminino utilizar-se de estratégias retóricas para fazer com que o comportamento delas não seja taxado como fútil, para que elas não recebam julgamento moral. Então elas escondem na maioria das vezes as suas reais intenções, escondem o seu lado profano. A verdade é que geralmente elas costumam ficar nesses relacionamentos porque elas se aproveitam do cara achar que terá uma possibilidade de algo com ela para manipulá-lo e assim conseguir benfeitorias por parte dele. Então basicamente é isso, tá? O cara que é bonzinho, ele não tem a atração da maioria delas, porque a maioria delas hoje em dia é acometida por um baixo, médio ou alto grau de hibristofilia. Então, simplesmente é isso. Isso acompanhado de uma sociedade degenerada que dá constantes estímulos à malandragem, vagabundagem e permeia o imaginário das pessoas com esse tipo de conceito, faz também com que isso agrave esse tipo de sensação na cabeça delas. E elas próprias não entendem, elas próprias acham ruim, elas próprias não entendem por que elas têm esse tipo de inclinação e muitas vezes até se perturbam com isso, como é o caso da moça desse vídeo, que ela fala, meu Deus, por que eu sou assim? Por que eu gosto do cara que me despreza? É por conta disso. Isso daí é coisa que se resolveria, sei lá, em terapia, em tratamento, em alguma coisa, entendeu? Em alguma terapia cognitiva comportamental, qualquer coisa do tipo, para elas entenderem que esse tipo de coisa, a biologia, a psicologia, ela pode ser um tanto quanto modificada se a pessoa procurar a alternativa certa, entendeu? Isso não é uma coisa que se a pessoa querer, ela não muda, entendeu? Ela consegue alterar. Eu acredito nisso, né? Tem gente que não acredita, tem gente que acredita que a pessoa nasce assim e vai morrer assim, né? De acordo com aquilo que eu conheço, eu acho que não. Eu acho que é possível sim as pessoas se corrigirem de algumas coisas, mas isso é papo aí para talvez outro vídeo. E sobre a questão de eu detestar, né? Hoje em dia, por exemplo, quando eu assisto esses vídeos dos caras falando, e não seja bonzinho, hoje em dia é uma coisa que me dá um certo mal-estar, entendeu? Eu fico meio chateado com isso, porque eu vejo que o apelo desses caras é um apelo completamente ginocêntrico. O que esses caras eles não falam é que se você que é homem mediano, você enveredar por emular um comportamento de alfa, isso daí será psicologicamente cansativo para você. Então, no meu caso, por exemplo,
eu cheguei à conclusão de que relacionamentos eles são inviáveis para mim por conta disso. Eu sou um cara que eu sou, no contexto que eu vivo hoje, eu sou um cara que eu sou feio, entendeu? Eu sou sub-5, eu não gero a atração nelas por conta da minha beleza, por conta da minha personalidade. Eu sou um cara que eu sou beta, então na questão do relacionamento, ou eu posso enveredar por dois caminhos. Ou eu emulo uma personalidade de alfa para manter as coisas mais ou menos estáveis no relacionamento, sendo muitas vezes percebido por ela, porque elas conseguem ver, antes de conhecer o cara profundamente, elas conseguem ver pela sua maneira de falar, pela sua maneira de agir com outras pessoas, se você é um alfa ou beta. Então, assim, elas já meio que entram sabendo que você não é. Ou você entra em um relacionamento emulando aí, não emulando nenhuma personalidade diferente, mas fazendo a sua real inclinação, que é a inclinação de gadar e de ser beta, e ser esculhambado num relacionamento. As duas formas são ruins. Então, o que essas pessoas deveriam fazer é o seguinte, tem cara que não nasceu para se relacionar. Hoje em dia nós estamos em uma era completamente degenerada, e a maioria dos homens vai ser esculachado em relacionamento. A maioria dos caras é beta, sub-5, pobre, entendeu? Mediano, comum. E a maioria delas não vai gostar da maioria dos homens. Essa que é a verdade. Então a maioria delas é inclinada a se atrair por pouquíssimos caras, né, pelos caras do topo. A maioria dos caras, eles são prêmios de consolação e vão ter um relacionamento horrível. Você que está aqui no meu canal, você já entendeu isso. Eu já entendi isso. Então, o que deveria falar para esses caras é simplesmente o seguinte: se você tem um tipo de comportamento que não gera atração de fato nelas, não se relacione. Fique solteiro, entendeu? É isso. Então, o que eu recomendo para vocês não fique tentando emular a personalidade que não é sua, nem para casual, entendeu? Se você conseguir tancar isso a curto prazo, no máximo, para 1 ou 2 noites, você consegue emular esse tipo de conversa. Eu, por exemplo, eu já me aproveitei um pouco disso, eu já contei algumas histórias aqui, porque eu tenho feição aqui. Eu já mostrei uma vez a minha foto. Tem pessoas que falam que eu tenho cara de aqueles tipos de sujeito aí, meio da favela, meio da periferia. Então, assim, tem gente até que já falou, pô, tem cara de bandido, velho, não sei o que e tal, tem cara de maloqueiro. Eu meio que me aproveitava disso porque, à primeira vista, eu gerava essa impressão. Então, para um relacionamento casual, antigamente até que eu conseguia alguma coisa, entendeu? Porque elas tinham essa impressão de que eu era um cara marrento, um cara sério. Eu sempre fui friozão, eu nunca fui um cara muito... Mas só que a médio e longo prazo, isso já começava a mudar. Então, sempre quando eu tinha um namoro, algum relacionamento que durava meses, eu começava a mudar durante a relação, eu começava a mostrar a minha verdadeira face, que é de um cara mais gentil, de um cara... E aí onde eu começava a tomar esculacho no relacionamento. Então depois eu comecei a entender, eu falei, não, para um relacionamento de curto prazo, onde a pessoa não me conhece de verdade, isso daí pode funcionar. Então comigo até que funcionava, eu tinha que baixar bastante a régua, pegava sempre mulher emissol, essas mulheres que aparecem pro cara mediano, né, mulher surtada, mulher rodada, essas coisas, mas conseguia pegar alguma coisa, cara, baixava bastante a régua. Hoje em dia eu não sei como é que tá o mercado de relacionamento, mas eu lembro que no casualzão aí, antigamente, eu me esforçava um pouquinho, eu conseguia algumas coisinhas aí. Então é isso, escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários, tá? Fiquem solteiros mesmo, se vocês forem do arquétipo do tipo de cara bonzinho, não mudem a sua personalidade para agradar digníssima nenhuma. E é isso, até a próxima e tchau, tchau.